Homilética e oratória, página 30. A homilética aprimora a expressão corporal do pregador. Quando nós pregamos a palavra de Deus, a mensagem que Deus nos entregou, nós o fazemos com todo o nosso ser. Pregar não é apenas transmitir de modo oral, verbal, a mensagem que Deus colocou em nosso coração. Pregar é anunciar essa mensagem da parte de Deus com todo o nosso ser para a nossa congregação. Com isso, eu quero dizer que ao pregar, nós usamos a nossa voz, o nosso pensamento, os nossos olhos que comunicam grande parte da nossa mensagem, as nossas mãos no nosso gestual, inclusive a nossa postura diante da igreja e também a nossa maneira de nos movimentarmos no púlpito. Quando uma pessoa está pregando o evangelho, todo o seu ser está envolvido nessa tarefa. Já houve momentos na minha vida, por exemplo, em que após pregar o evangelho, na porta, despedindo-me das pessoas, houve ocasiões em que pessoas paravam comigo e me diziam: pastor, o senhor hoje está preocupado, pastor, hoje o senhor está meio cansado, o senhor está meio abatido, o que houve? E eu dizia: não, mas eu estou tudo bem. Mas as pessoas diziam assim: não, os seus olhos estão revelando que o senhor está cansado. Então veja só, não é só o que você fala que transmite a mensagem, é todo o seu ser, o seu rosto, a sua maneira de olhar para as pessoas, a sua fisionomia, tudo isso transmite uma mensagem do evangelho. E é importante que a sua mensagem pregada seja compatível com aquilo que você transmite como mensagem, com o seu corpo, com o seu visual, com o seu olhar para a sua congregação. Porque é quando existe essa coerência entre o que você fala e a maneira como você se posiciona que a mensagem se torna eficaz na vida das pessoas. O pregador, ele tem de lembrar isso. Ele tem de olhar para a sua congregação. Ele tem de se manter diante da sua congregação. Ele deve estar como um todo perante a sua congregação, sem ter nada a esconder deles naquele momento em que ele prega a verdade. Por isso, inclusive, que eu gosto de púlpitos pequenos. Porque num púlpito pequeno você não se esconde da sua congregação, você está se expondo plenamente a ela. Algumas vezes, inclusive, eu prego do lado do púlpito para que as pessoas me vejam por inteiro. Eu acho que isso, mais a minha atitude de olhar para as pessoas, cria simpatia, cria também aquele sentimento de empatia, aquele desejo de ouvir a mensagem que você tem a comunicar, a transmitir ao seu povo. Então, é importante que o pregador mantenha esse canal aberto diante da sua congregação para que eles ouçam a mensagem que ele tem a lhes comunicar. O pregador deve ser conhecido como uma pessoa que se posiciona com sabedoria. Ele não pode ter aquela imobilidade de uma estátua, mas também não deve se movimentar exageradamente como um fantoche. Ele não pode ser uma pessoa que pregue de tal maneira que nada dele se mova, exceto os seus lábios, como se ele estivesse congelado, mas ele também não deve ser uma pessoa que se movimenta de uma maneira desconexa, não. Em tudo o pregador tem de revelar sabedoria, na maneira como ele prega, na maneira como ele fala, na altura da sua voz e também na sua gesticulação, porque todas essas coisas transmitem a mensagem do evangelho à sua igreja. A expressão do rosto, quando nós pensamos nessa capacidade que o pregador tem de expressar da sua expressão corporal, de expressar as suas emoções e a sua mensagem através do seu corpo, a primeira coisa que se destaca é o rosto, porque as pessoas estão sempre olhando para o nosso rosto. Se o nosso rosto estiver alegre, feliz, satisfeito, as pessoas vão ouvir a nossa mensagem. Se em nosso rosto nós transmitirmos uma expressão de amor à nossa congregação, as pessoas vão ouvir a nossa mensagem. Agora, se o nosso rosto está fechado, se a nossa expressão é dura, é ríspida, nós vamos atrair resistência à nossa mensagem. Por isso é muito importante que o pregador
e tenha o seu rosto, no seu rosto, um semblante leve, suave, amoroso, pacífico, para que as pessoas ouçam a mensagem que da parte de Deus ele tem a lhes comunicar. Então, mantenha no seu rosto essa postura, essa atitude, para que as pessoas, ao olharem para você, verem o seu rosto em paz, elas percebam que a mensagem que você vai transmitir a elas trará benefício à vida delas. Algumas vezes, nós devemos tomar cuidado com isso, porque a nossa postura é inadequada, isso refreia a atenção ao Evangelho. Os nossos olhos são outra força na comunicação do Evangelho. Os olhos, como diz o nosso livro, são a janela do nosso interior. Por eles nós revelamos o que há em nós. Quando você tem o seu rosto calmo, quando os seus olhos mantêm aquela jovialidade, eles mantêm aquela expressão tranquila e serena, de confiança, aquela expressão de quem domina o assunto que está falando, aquela expressão de quem está seguro do que diz, aquela expressão de quem confia na sua mensagem. Você já viu que você algumas vezes olha para uma pessoa e quando ela está transmitindo o Evangelho, você olha para os olhos dela e parece que os olhos dela estão em chamas, porque ela está dominada pela mensagem, ela tem o seu coração cheio com aquela mensagem, então você se dispõe a ouvir essa mensagem. Agora, de outro lado, tem pessoas que vão para o púlpito com os olhos caídos, tristes, os olhos abatidos, pessoas que quando você olha para elas, você não percebe nelas aquele senso de segurança quanto ao que vão falar, pessoas que tropeçam nas palavras e têm os seus olhos frios com o Evangelho, você resiste a essa mensagem que elas estão pregando. Meu amado, que os teus olhos transmitam para a sua congregação esse amor e paixão pela verdade do Evangelho. A segurança de que o Evangelho é poderoso para salvar. Peço a você algo mais. Peço a você que você, ao pregar, olhe para a sua congregação. Uma das questões mais difíceis no ministério, sobretudo para aqueles que estão começando a pregar, é essa questão. Nós temos a tendência de fixar o nosso olhar num ponto só do auditório e ficar olhando sempre ali. E isso é muito complicado, isso é muito difícil, porque aquela pessoa para quem você está olhando, ela acha que a mensagem é toda para ela. De outro lado, toda a congregação se distrai, porque eles dizem, isso aí não tem a ver conosco, é só para aquele fulano. Não, você ao pregar deve olhar para toda a sua congregação. Deve olhar para o irmão que está aqui no primeiro banco e deve olhar para o irmão que está lá no último banco. Você deve visitar com os seus olhos as galerias. Você deve manter os seus olhos em toda a congregação e deve olhar nos olhos das pessoas. Não fique olhando para baixo, para o colo das pessoas. Não, olhe para os olhos das pessoas, para que as pessoas sintam que você está falando com elas e que você quer transmitir a elas o recado da parte de Deus. Dessa maneira as pessoas vão prestar atenção na sua mensagem. Dessa maneira as pessoas vão ser contagiadas com a sua mensagem. Quando você estiver pregando, eu recomendo a você algumas coisas com essa questão dos olhos. Primeiro é isso, olhe para a sua congregação, mas não olhe para um ponto só não. Alterne os seus olhos, passeie por toda a congregação. Segunda coisa, não fique olhando para o alto. Há pessoas que parecem que são muito espirituais e passam a mensagem inteira olhando para o alto. Não, olhe para as pessoas. As pessoas são a razão de você estar pregando. Deus quer te usar para abençoar aquelas pessoas, então pregue para abençoá-las. Uma outra coisa, quando você estiver pregando, tome cuidado com as reações que você tomará ao olhar para as pessoas. Porque quando nós olhamos para as pessoas, nós começamos a fazer avaliações. Então nós começamos a perceber se as pessoas estão nos acompanhando na mensagem ou não. Nós começamos a perceber aqueles pontos que devemos intensificar e aqueles pontos que talvez as pessoas não estejam muito dispostas a ouvir e que talvez seja melhor não tocar nesses assuntos, não agora pelo menos.
De outro lado, há momentos em que nós olhamos e nós vemos atitudes inconvenientes. Algumas vezes vem ao nosso coração aquela fúria, aquele zelo, e nós queremos repreender aquelas questões imediatamente. Seja cuidadoso quanto a isso. Não é que você não vá repreender, mas é que você deve repreender com sabedoria, com amor e com brandura, para que a sua atitude não venha fechar o coração das pessoas, não apenas dessa pessoa específica que você quer, de repente, censurar, mas de toda a congregação. Então tome cuidado para que as suas palavras não sejam palavras que prejudiquem o andamento da sua mensagem, ao invés de favorecer o andamento da mensagem. Meu amado, uma outra questão tem a ver com a gesticulação. Lembre-se de uma coisa, você está transmitindo a sua mensagem 15, 20, 30% pela voz. O restante, pelos olhos, pelos movimentos do rosto, a mímica, o mexer a sobrancelha, a maneira como você mexe com os seus lábios, a maneira como você gesticula, e aqui é muito importante isso, a gesticulação. Você deve aprender a gesticular em coerência com a sua mensagem. Você deve aprender a gesticular com sabedoria. A boa gesticulação, ela é um grande instrumento nas mãos de Deus para transmitir a mensagem do Evangelho ao coração das pessoas. Mas que os seus gestos sejam coerentes com a sua mensagem. Que sejam gestos condizentes com a mensagem. Primeira coisa é lembrar isso. Existem alguns gestos que nós fazemos, que as pessoas no mundo fazem, que são completamente incoerentes com a mensagem do Evangelho. Então esses gestos não devem ser praticados pelo povo de Deus, muito menos ainda pelo pregador do Evangelho. Uma segunda coisa, lembre-se que ao gesticular, aquilo que você gesticula deve ser coerente com aquilo que você fala. Nós algumas vezes, no arrobo da emoção da pregação da palavra, nós perdemos isso de vista. E aí nós começamos a fazer gesticulações que não são coerentes com a nossa mensagem. E nós então dizemos coisas como Deus está no céu e o homem está na terra. Ou então nós dizemos que nós não devemos nos desviar da palavra de Deus nem para a direita nem para a esquerda. E quando nós fazemos isso, nós acabamos confundindo as pessoas que nos escutam. Então, meu amado, tome cuidado e que a sua gesticulação seja educada e seja condizente com a sua mensagem. Lembre disso. Também lembre de, ao gesticular, evitar aquela agressividade, violência, que é muito característica de alguns pregadores, mas que é inadequada ao Evangelho. Aquela questão de você apontar o dedo para as pessoas, aquela questão de você ser violento no seu argumento e na sua maneira de tratar com as pessoas do púlpito, aquela postura de como que lançar culpa e responsabilização sobre as pessoas. Cuidado com isso. Não mande recado a ninguém do púlpito. O púlpito é lugar de pregar o Evangelho, não de mandar recado para as pessoas. Por fim, quero falar sobre o vestuário do pregador. O pregador deve lembrar que o seu vestuário faz parte da sua tarefa de pregador. Perguntaram a George Whitefield, um pregador inglês dos séculos passados, por que ele andava tão bem arrumado. E ele disse o seguinte: eu me visto assim porque eu sou um arauto do Rei dos Reis. E o Rei dos Reis merece sempre o melhor daquilo que eu posso oferecer. Por isso, a minha roupa está sempre passada e o meu sapato está sempre engraxado. Meu amado, que coisa bonita! E é assim que deve ser conosco também. Como pregadores do Evangelho, nós devemos nos apresentar diante do Senhor com o melhor do que nós temos. Nós não devemos seguir as modas do nosso tempo. Não. Nós devemos estar pregando vestidos de modo adequado com a santidade daquela função que nós exercemos. O pregador não deve ser uma pessoa que vista calças rasgadas como são calças da moda. Eu não tenho nada contra essas calças. Meus garotos usam essas calças. Mas eu acho que no púlpito elas não devem encontrar lugar. No púlpito deve haver sobriedade, maturidade, as roupas, como diz aqui o nosso livro, extravagantes devem ficar de fora. O pregador deve se apresentar com aquela dignidade que o púlpito merece. Então ele deve tomar
cuidado para não se apresentar com roupas rasgadas, sujas, desalinhadas, excessivamente amarrotadas. Deve tomar cuidado para que ele mesmo não esteja ali sujo, mal penteado, mal cheiroso. As senhoras, ao pregarem, devem tomar cuidado para que a maquiagem que elas usam não seja exagerada, porque essas coisas, algumas vezes, elas chamam mais atenção do que a mensagem. O pregador, se ele vai pregar de terno e gravata, ele deve buscar uma combinação adequada entre essas roupas, para que a sua roupa não seja tão extravagante que as pessoas prestem atenção a ela e não aquilo que você deve anunciar da parte de Deus. Então lembre-se disso e apresente-se para o Senhor da melhor maneira. Não precisamos ser ricos, podemos ser pobres e ter cuidado com a nossa apresentação. Assim é o que o Senhor espera de nós, que como pobres estejamos vivendo diante dele de uma maneira digna e nos apresentemos para pregar com equilíbrio e sabedoria, mesmo na questão do vestuário.